Olá, boa noite. Eu tenho feito uns vídeos para colocar no YouTube com o propósito de defender o cristianismo autêntico. Meu propósito não é defender uma placa de igreja e nem nenhuma denominação. E como eu tenho estudado os testemunhas de Jeová, e também eles nos dizem para nós verificarmos no site deles e baixarmos as suas obras para podermos examinar in loco o que eles ensinam. Assim fiz, baixando a Sentinela de 1º de abril de 2012. Interessante ser justamente no dia 1º de abril que eles fizeram a Sentinela que diz respeito a Jesus Cristo, ou seja, é uma obra dedicada unicamente a discutir sobre Jesus Cristo. E eles falam nessa obra, intitulam essa obra Quem foi realmente Jesus Cristo? E assim eles procuram apresentar, segundo a visão deles, quem foi Jesus Cristo. E eu não concordei com a visão da Sentinela sobre Jesus Cristo, por isso é que eu estou fazendo esse vídeo. Porque se eles têm o direito de criticar a cristandade, ou seja, aqueles que não são TJs, nós também temos o direito de não concordar com eles, vocês não acham? Porque quem foi que começou primeiro a briga? Foram eles. Eles que atacam todos aqueles que discordam de suas ideias. Sendo assim, eu vou ler um pouco da revista Sentinela e depois vou dizer no que eu não concordo com ela. Jesus Cristo, respostas às nossas perguntas. Quem dizem as multidões que eu sou? Está em Lucas 9:18. Jesus fez essa pergunta a seus discípulos porque sabia que as pessoas tinham opiniões diferentes sobre ele. Mas não havia motivo válido para dúvidas. Jesus não se isolava nem vivia sob o manto de mistério. Pelo contrário, ele se misturava com as pessoas nos povoados e cidades. Pregava e ensinava publicamente porque queria que soubessem a verdade sobre ele. Eles citam aqui Lucas 8:1. A verdade sobre Jesus pode ser encontrada em suas palavras e ações, que estão registradas nos 4 evangelhos bíblicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses relatos inspirados são a base para as respostas às nossas perguntas sobre Jesus. Realmente, os relatos inspirados, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas e o evangelho de João, são a base para nós sabermos algo sobre Jesus, porque o que ele revelou sobre si está nos evangelhos. Mas mesmo assim, existem umas ideias errôneas sobre quem realmente foi Jesus Cristo. E esse é o propósito dessa Sentinela de 1º de abril de 2012, é procurar dizer quem realmente foi Jesus. E eles respondem a uma pergunta se Jesus realmente existiu, eles dizem que sim. Eu também concordo com eles, que Jesus realmente existiu. Agora, na segunda pergunta que já começa as coisas ficarem embaçadas. Na segunda pergunta que já fica difícil de concordar com eles. Por quê? Jesus é na verdade Deus. Aqui que eles já começam a dizer que a mostrar o que eles realmente pensam sobre Jesus. Resposta: não. Aqui eles dizem que Jesus não é Deus. Jesus nunca se considerou igual a Deus. Pelo contrário, ele repetidas vezes mostrou que era submisso a Jeová. Por exemplo, referiu-se a Jeová como meu Deus e o único Deus verdadeiro. Mateus 27:46, João 17:3. Diante disso, o que eu posso responder? Bem, eu vou abrir em Hebreus capítulo 1, o capítulo 1 de Hebreus, para mostrar que o próprio Deus Pai chama Jesus de Deus. Aqui diz em Hebreus, aqui, o que Deus, primeiramente, vamos ver o que Deus diz sobre os anjos.
E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Aqui já começam a mudar, adorar por prestar homenagem na tradução jeovista, para não aceitar a divindade de Jesus. E então aqui nós vemos aqui, e quanto aos anjos diz, o que Deus diz dos anjos? Deus faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz, o que Deus diz do Filho? Deus diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Deus chama Jesus de Deus aqui, pois do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Se Jesus chama o Pai de meu Deus, e isso serve como base jeovista para negar a divindade de Jesus, por outro lado, nós vemos em Hebreus capítulo 1, versículo 8, que Deus chama o Filho de Deus, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, aqui novamente Deus chama Jesus de Deus. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Jesus é Deus de Deus e Deus com Deus, porque aqui Deus fala a respeito do Filho. É que, por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Que Jesus é chamado duas vezes de Deus, em Hebreus capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Aqui as testemunhas de Jeová, quando o texto fala, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Deus falando do Filho, chamando o Filho de Deus. As testemunhas de Jeová manipulam a tradução do texto original para que possam alterar o sentido deste versículo. Então, pela versão Deus é o teu trono, ensinam que Deus é o trono de Cristo e não que Cristo é o próprio Deus. É uma maneira dos jeovistas mudarem o texto, colocando assim: mas do Filho diz: Deus é o teu trono, ou seja, dizendo que Deus é o trono do Filho. Então, assim, quando eles interpretam dessa maneira, muda o versículo e traz outro sentido para o versículo, desvirtuando-o completamente e negando a divindade do Filho. A resposta apologética: manipular a tradução dos textos bíblicos originais é um procedimento comum na sociedade Torre de Vigia. Sempre emprega este artifício para fazer valer seus equivocados ensinos. Quanto à montagem textual do versículo em estudo, o objetivo jeovista é desmerecer a deidade de Cristo. Por isso usa de sutileza na tradução que, literalmente, seria a tradução aqui: o trono teu, ó Deus, ou ainda conforme a Almeida Revista e Atualizada, o teu trono, ó Deus. Eles mudam essa maneira do texto dizer aqui para desmentir. Em suma, observando o Salmo 45, versículo 6, texto correlato a este, confirmamos o que já dissemos acima. A intenção da STV com sua tradução é tão somente diminuir a pessoa divina de Jesus. Todavia se esquece que o contexto está se referindo a muito mais do que isso. Ou seja, está contrastando o ministério transitório e evanescente dos anjos. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Salmo 104:4, com o eterno e soberano reino de Cristo. Os anjos são transitórios. O ministério transitório e evanescente dos anjos que se esvai. Vai chegar um momento em que os anjos não precisarão mais trabalhar em prol dos redimidos, pois os redimidos já estarão na glória. Então, nesse contraste aqui, mostra o reino de Cristo. E esse reino é o reino eterno, que subsistirá para sempre. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles
e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás e serão mudados. Mas tu é o mesmo, e os teus anos não acabarão. Aqui falando do Filho, esse capítulo inteiro fala de Jesus. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés? Então, não são porventuras todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos são espíritos ministradores, mas o Filho é a segunda pessoa da Trindade. Ele tem a mesma ousia do Pai. Ousia é palavra grega que significa substância divina. Substância, é da mesma substância do Pai, ou seja, nós, os evangélicos, os crentes, cremos que Jesus é Deus. Não é um segundo Deus, mas é a segunda pessoa da Trindade. Nós cremos que existe uma Trindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas que são três pessoas distintas, mas um único Deus. Não cremos em três deuses. É isso que as pessoas não compreendem quando nós dizemos que cremos na Trindade. Bom, e se nós formos continuar a leitura da Sentinela, nós perceberemos que eles dizem assim: somente alguém subordinado a outra pessoa usaria as expressões assim para se referir a ela. Eles acham porque Jesus fala para o Pai, meu Deus, então Jesus está subordinado ao Pai e é inferior ao Pai. Isso não é o que as Escrituras dizem, principalmente quando Jesus diz, eu e o Pai somos um. Ali ele está mostrando a igualdade de Jesus com o Pai. Então aqui eles já começam, na primeira até que é interessante, né? Eles falam as coisas bonitas sobre Jesus no primeiro tópico dessa revista aqui, desse estudo sobre quem realmente foi Jesus. Eles falam as coisas boas, né? Resposta, sim, Jesus realmente existiu. Historiadores, incluindo Joséfo e Tácito, do primeiro século, mencionam Jesus como um personagem histórico. Mais importante ainda, os evangelhos mostram de maneira convincente que Jesus foi uma pessoa real, não um personagem fictício. Até que eu concordo com eles, realmente Jesus existiu. Nós cremos no Jesus histórico. Os relatos são específicos e detalhados em relação ao tempo e ao lugar dos acontecimentos. Daí eles citam aqui Lucas capítulo 3, versículo 1, que Lucas, escritor de um dos evangelhos, menciona o nome de 7 autoridades que historiadores confirmaram para estabelecer o ano que Jesus começou o seu ministério. As evidências de que Jesus existiu são muito fortes, né? A maioria dos eruditos admitiria que um homem conhecido como Jesus de Nazaré realmente viveu no primeiro século, diz o livro Evidências do Jesus Histórico. Então, Jesus realmente existiu, não é uma figura uma figura mitológica, não é um personagem de um conto da carochinha. Mas eles acreditam que Jesus existiu, eles acreditam que Jesus foi mais do que um homem bom. Porque a terceira pergunta aqui é, Jesus foi apenas um homem bom? E eles respondem, não, ele foi muito mais que isso. Ele entendia que desempenhava vários papéis importantes no cumprimento da vontade de Deus. Vejamos alguns deles, dos papéis importantes que Jesus empenhava no cumprimento da vontade de Deus. Eles dizem que um deles é Filho unigênito de Deus, João 3,18. Jesus conhecia suas origens, sua vida havia começado muito antes de seu nascimento na terra. Desci do céu, explicou ele, João 6,38. Jesus foi a primeira criação de Deus e ajudou a criar todas as outras coisas. Por isso, o único criado diretamente por Deus. Jesus podia com razão ser chamado de Filho unigênito de Deus. Então eles dizem porque Jesus foi chamado de Filho unigênito de Deus, Jesus foi a primeira criatura de Jeová.
Com isso nós também não concordamos. Nós cristãos não concordamos nessa interpretação jeovista de que Jesus foi a primeira criatura de Jeová. E aqui eles mandam a gente ler, aqui eles usam João 1, versículo 13 e o versículo 14 como apoio sobre Jesus ter sido criado. Mas é isso que diz o versículo? Bom, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o versículo 14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós cremos aqui que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas o Verbo que se fez carne, segundo o nosso conhecimento bíblico, esse Verbo sempre existiu com o Pai, ou seja, ele não foi criado. Ele sempre existiu na eternidade passada com o Pai. Quando não havia tempo, o Verbo já existia. O Verbo estava no princípio com Deus. Quando o Gênesis diz, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, no princípio criou Deus os céus e a terra, Jesus já estava com o Pai ali, existindo eternamente com o Pai. Ou seja, Jesus não tinha sido criado pelo Pai para depois criar todas as coisas. Nós não cremos nessa interpretação da sentinela. Então, eles podem acreditar desse jeito. Todo mundo é livre para crer como quiser. Mas eu também tenho a liberdade de discordar deles como eles discordam daquilo que eles chamam de cristandade, de uma maneira pejorativa de denegrir a imagem cristã, dos cristãos que não são jeovistas. Então eles chamam de cristandade. Aliás, muitas outras seitas e movimentos contraditórios costumam chamar aqueles que não fazem parte de seu rol de cristandade, mas é uma maneira pejorativa de chamar os cristãos. E nós cremos que Jesus é Deus. E também eles citam outro versículo, em Colossenses 1, versículo 15 e 16, eles acham que ali mostra que Jesus foi criado. Colossenses 1, versículo 15 e 16. Aqui fala em Colossenses 1, versículo 15 e 16. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então Jesus é antes de todas as coisas. E também quando aqui eles traduzem assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, nessa tradução. Mas na tradução jeovista está mais ou menos assim. Porque nele foram criadas todas as outras coisas. Eles acrescentam aqui as outras coisas, para desvirtuar o sentido do texto. Testemunhas de Jeová, eles usam esse texto de 1,15 de Colossenses, o qual é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. As testemunhas de Jeová usam este texto bíblico para sustentar a doutrina que apregoa que Jesus foi o primeiro anjo criado por Deus, o arcanjo Miguel, por meio do qual todas as demais coisas foram criadas. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles acreditam que Jesus é um Deus em letra minúscula, mas é um anjo. Ou seja, Jesus é um anjo maior que todos os demais anjos, mas que foi criado por Jeová, e que Jesus foi usado por Jeová para criar os demais anjos, criar outras coisas, mas que Jesus não é Deus Todo-Poderoso, não é Theos Pantocrator.
não é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas é somente Deus Poderoso, ou seja, ele tem poder, mas não tem todo o poder. Eles dizem que somente Jeová tem todo o poder. Mas nós cremos que Jesus é todo-poderoso, por isso ele criou todas as coisas que há nos céus e na terra e debaixo da terra. Tudo foi criado por Jesus e para Jesus, como diz o texto. A resposta apologética é: não é possível negar que o texto esteja se referindo a Jesus como o primogênito de toda a criação. Isto está muito claro que Jesus é o primogênito de toda a criação. A questão aqui é definir qual foi o conceito de primogênito empregado pelo escritor, porque sabemos que a palavra primogênito significa o primeiro a nascer, ou aquele que foi gerado antes dos outros. Então, baseadas neste significado literal, algumas pessoas distorcem a Bíblia e ensinam que Jesus também foi uma criatura, havendo, portanto, um tempo em que ele não existia. É por causa que eles pegam esse significado de primogênito, esses dois significados. Mas não é só esses significados que existem. Para que possamos resolver esta questão, precisamos antes entender o motivo que levou o apóstolo Paulo a afirmar que Jesus é o primogênito da criação. Qual foi o motivo do apóstolo Paulo afirmar que Jesus é o primogênito da criação? Por que ele falou isso? É importante destacar que a Bíblia diz primogênito da criação e não primogênito de Deus. Então aqui não está falando que Jesus foi o primeiro criado por Deus, mas sim que ele é o primogênito da criação. Outro ponto que deve ser salientado é que a Bíblia nem sempre ensina que o termo primogênito está relacionado ao seu significado literal. Não podemos tomar o termo primogênito somente no seu significado literal, pois existem outros significados para a palavra primogênito. Para que possamos entender melhor este ponto, precisamos nos reportar à história e aos costumes descritos no Antigo Testamento. Nos tempos antigos, somente o primeiro filho tinha direito à herança. Isso porque eram eles que sucediam seus pais no comando da casa, nas profissões e na direção do povo, mais ou menos como ocorre no sistema monárquico dos reis. Essa preferência era chamada de direito de primogenitura. Então, um primogênito podia ser o filho mais velho, era o primogênito, porque ele tinha o direito de primogenitura, ou seja, era ele quem oferecia sacrifícios na época patriarcal em prol da sua família. Ele substituía o pai, ele tinha a dupla porção, ou seja, ele era aquele que, por ser o primeiro filho, tinha esse direito, mas nem sempre o primeiro filho era quem recebia o direito de primogênito, como veremos mais tarde. Nos tempos antigos, somente o primeiro filho tinha direito à herança, somente o primeiro, nascido primeiro. Isso porque eram eles que sucediam seus pais no comando da casa, nas profissões e na direção do povo, mais ou menos como ocorre no sistema monárquico dos reis. Essa preferência era chamada de direito de primogenitura, que está intimamente ligado à forma como Deus desenvolveu seu plano de salvação. Vejamos, Deus escolheu Abraão do seio de sua família e ordenou-lhe a abandonar sua parentela para que buscasse uma terra desconhecida. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Embora não fosse o primogênito, Abraão não era o primogênito de Terá. No entanto, foi ele que foi escolhido por Deus e foi ordenado a ele que abandonasse a sua parentela e fosse para uma terra que Deus iria lhe apontar. B. Prometeu-lhe que sua descendência seria incontável e lhe deu um filho com Sara, Isaque, que seria o primogênito e unigênito dessa relação. Gênesis 22, 2. Porém, Abraão já possuía outro filho com Agar, Ismael. Então, nesse caso aqui, o primogênito seria Ismael. Mas não foi Ismael quem foi
quem foi o descendente escolhido por Deus para continuar a linhagem patriarcal e a linhagem messiânica, da qual viria Cristo. Mas foi Isaque, o filho da promessa, embora não tenha ele nascido primeiro, e sim Ismael. Nós vemos aqui que a ordem inverte várias vezes, não segue assim obrigatoriamente da maneira como era o costume. Ainda lendo, prometeu-lhe que sua descendência seria incontável e lhe deu um filho com Sara, Isaque, que seria o primogênito e unigênito dessa relação. Gênesis 22, 2. Porém, Abraão já possuía outro filho com Agar, Ismael. Gênesis 16, 1 a 16. C. De Isaque nasceu Esaú, o primogênito. Gênesis 25, 25. E Jacó, Gênesis 25, 26. Mas a Bíblia relata que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura a seu irmão por um prato de lentilhas. Gênesis 25, 29 a 34. D. Na velhice de Isaque, Jacó recebeu a bênção da primogenitura de seu pai, mas conseguiu isso por meio de uma trama arquitetada com o auxílio de sua mãe, Rebeca. Gênesis 27, 1 a 29. Sobre esse episódio é importante lembrar que o próprio Deus já havia determinado, na ocasião do nascimento das crianças, que o maior, Esaú, serviria o menor, Jacó. Já era do propósito divino, mesmo Esaú nascendo primeiro, mas o propósito de Deus era escolher Jacó. Então nós vemos aqui que primogênito não está de uma forma, não está atrelado à questão de nascimento primeiro, mas primogênito diz respeito àquele que seria escolhido por Deus para continuar a linhagem messiânica. Ainda lendo sobre esse episódio, é importante lembrar que o próprio Deus já havia determinado, na ocasião do nascimento das crianças, que o maior, Esaú, serviria o menor, Jacó. Gênesis 25, 23. E dos 12 filhos de Jacó, Ruben, o primogênito, Gênesis 29, 32, perdeu a bênção por se deitar com a concubina de seu pai, Bila. Gênesis 35, 22. Aqui, Ruben perdeu o direito de primogênito. Nós vemos aqui que esse direito de primogênito podia ser invertido. Simeão e Levi, os seguintes, por ordem de nascimento, também são privados da bênção por terem traído a aliança que seu pai Jacó havia feito. Gênesis 34, 1 a 31. A primogenitura então passou a Judá. F. José, o primogênito de Jacó e Raquel, gera 2 filhos no Egito. Manassés, o primogênito, e Efraim. Gênesis 41, 50 a 52. Entretanto, Jacó, pouco antes de morrer, abençoa os 2, cruzando os braços e colocando a mão direita sobre Efraim contra a vontade de José, declarando que o menor seria maior que o filho mais velho. Gênesis 48, 11 a 19. De novo, houve uma mudança aqui na lei da primogenitura. Então, dizer que primogênito significa sempre o mais velho é seguindo o pensamento literal. Mas quando nós vemos outras maneiras na apresentação do primogênito, nós vemos que não é da maneira como estritamente literalista apresenta os jeovistas para nós. Gênesis 48, 11 a 19. Pelo profeta Jeremias, vemos que Efraim também é apontado como primogênito. Jeremias 31, 9. G. Israel, a nação escolhida para legar o Messias à humanidade, também é chamada de primogênita, quando Moisés declara a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu primogênito. Deus falando a Faraó através de Moisés. Êxodo 4, 22.
Entretanto, como sabemos, Israel não foi o primeiro povo da terra. Então, se nós formos seguir o pensamento de primogênito ao pé da letra, Israel teria de ser o primeiro povo da terra. Mas, no entanto, Israel era o primogênito, porque Israel era o povo escolhido por Deus para anunciar a salvação a todos os povos. Ainda tem mais. Entretanto, como sabemos, Israel não foi o primeiro povo da terra. Agora, Davi, o grande rei, também é chamado de primogênito. Davi também é chamado de primogênito de Jessé. Também o farei. Abre colchetes. Davi, fecha colchetes. Meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. No Salmo 89, 27. No entanto, Davi não era o primogênito de Jessé. Aqui nós estamos vendo que a palavra primogênito nem sempre é levada ao pé da letra na Bíblia, mas significa aquele que tem a primazia, significa aquele que tem a preeminência, como diz aqui em Colossenses. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, em Jesus. E o versículo anterior diz: e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Jesus tem a preeminência. Nós sabemos que eminência significa autoridade. A preeminência é uma autoridade antecipada. Continuando a leitura. Posteriormente sairia da linhagem de Davi o primogênito da criação, Jesus, o qual nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros dele próprio. Romanos 8,17. Diante desta lista irregular de ocorrências envolvendo o conceito de primogenitura, diante desta lista irregular de ocorrências envolvendo o conceito de primogenitura, retomamos novamente a questão. O que Paulo quis dizer ao referir-se a Cristo como o primogênito da criação? Será que podemos interpretar isso de forma literal? E se aplicarmos a mesma regra nos demais casos? Abraão, Jacó, Efraim, Israel, Davi foram primogênitos no sentido estrito da palavra? De forma alguma. Eles foram primogênitos no sentido estrito da palavra. Agora, abrindo um parênteses aqui. Talvez eles venham a me criticar, quem ver esse vídeo, porque eu usei uma Bíblia de estudo. E realmente a Bíblia de estudo que estou usando é essa Bíblia, Bíblia Apologética de Estudo. Mas quando eles deixarem de publicar a Sentinela e os demais livros deles para darem aulas às pessoas, eu deixarei de usar a Bíblia de estudo e usarei somente a Bíblia comum, sem estudo. Porque daí nós vemos que eles também usam algo para ajudar no estudo deles. Ou seja, se os jeovistas expusessem suas ideias somente com a Bíblia, não a tradução do Novo Mundo, mas uma Bíblia comum, e sem as suas revistas, eles ficariam em palpos de aranha, acabariam caindo em profunda contradição. Agora lendo aqui. No texto em estudo, o apóstolo toma a palavra primogênito para indicar a posição de destaque de Jesus, sua preeminência, ou seja, seu domínio absoluto diante de sua criação. Lemos isso no verso 18. E ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Logo, quando Paulo declara que ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele, versículo 7, fica categoricamente comprovado que Jesus não faz parte da criação, mas é o próprio Criador, o que está em concordância com todo o contexto bíblico. Isaías 9,6, Miqueias 5,2, Hebreus 13,8.
agora depois de sua vida, morte e ressurreição, todos aqueles que aceitam o Jesus verdadeiro, que é Criador e não criatura, usufruem também desta primazia, constituindo a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Então os próprios crentes são chamados de primogênitos, e num sentido simbólico aqui, porque nós não fomos os primeiros. Será que todos foram criados ao mesmo tempo como primeira criação de Jeová, os remidos? De forma alguma. Então, aqui é usado de forma simbólica também. Hebreus 12, 23. Então, o que eu concluo aqui, segundo o meu pensamento, não só porque li na Bíblia de estudo, mas eu creio de acordo, e não só eu, todos os demais evangélicos ortodoxos, creem que quando Paulo chamou Jesus de primogênito, ele queria indicar a posição de destaque de Jesus, sua preeminência, ou seja, seu domínio absoluto diante de sua criação, e não falar que Jesus era uma criatura. Eu não vou ler mais a Sentinela, porque eu só já li o que me interessava aqui. Porque se eu for ler mais ainda, tem muitas outras coisas aqui. E eu somente por ver aqui que eles não aceitam Jesus como Deus e colocam um categórico não à pergunta, Jesus é na verdade Deus, já vejo que eles não podem ser considerados cristãos, mas sim são considerados como aqueles apóstatas dos quais Ário foi o representante na Idade Média e que foi combatido no Concílio de Nicéia, que falava que Jesus era uma criatura e que houve um tempo em que o Verbo não era Deus. Eu não creio desse jeito. Eles têm o direito de crer do jeito que eles quiserem crer. Há liberdade religiosa. Aqui não é uma questão de atacar liberdade religiosa, nem uma questão de querer se mostrar e nem uma questão de disputa, mas sim uma questão de querer levar a verdade às pessoas. Porque Jesus mesmo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém.